comemoração ao Dia dos Pais, a ABHH preparou uma ação para homenagear os pais hematologistas e hemoterapeutas que possuem filhos e filhas, também hematologistas e hemoterapeutas. Convidamos então os filhos para gravar um depoimento em homenagem ao Dia dos Pais e fizemos algumas perguntas. Hoje, meu maior prazer do mundo é poder discutir todos os casos com ele, é poder ligar para ele, contar as minhas alegrias, as minhas angústias, entender tudo que ele passou. E isso, para mim, é um ganho muito grande, porque ele teve realmente muita influência. Eu tenho o maior orgulho dele. Eu acho que se eu hoje escolhi hemato e sou muito feliz com a minha escolha, eu não escolheria outra coisa, não me vejo fazendo outra coisa, tem muito do meu pai. O meu pai foi e até hoje, era a minha maior inspiração e foi não só o motivo pelo que eu escolhi fazer medicina, acho que mais ele do que minha mãe. Minha mãe foi uma influência muito maior em assuntos, da parte mais pessoal, mas a profissional, sem dúvida nenhuma, foi ele. Eu queria chegar na pessoa que eu via lá na frente. Eu queria ser, ainda quero, espero estar conseguindo, 1/10 do que ele foi para mim, do que mais importante ainda do que ele é para os pacientes. Mas é muito legal, né? Porque a gente pode trocar vivências, né? E também, às vezes, ele me ajuda com algumas coisas, alguns casos. E eu acho que é mais ou menos isso, assim. É bom ter uma pessoa próxima para discutir coisas, também saber do dia a dia, como que é, né? E também desabafar das coisas que acontecem. Com uma pessoa que realmente entende, que já passou por aquilo, né? Uma pessoa tão próxima. Ser hematologista é tranquilo. Ser hematologista, filho de um grande hematologista, é bastante responsabilidade. Mas é muito bom, porque eu tiro todas as minhas dúvidas com ele rapidamente. E sempre corro atrás dele. Eu sempre brinquei que, mesmo eu sendo mais nova que ele sempre trabalhou mais que eu. Tem sempre aquela expectativa das pessoas em relação à sua capacidade técnica, se é a mesma do seu pai. Mas isso realmente nunca me incomodou, isso pelo contrário sempre me estimulou e é legal nesse momento eu estar conseguindo realizar algumas coisas que ele queria ter realizado, mas na época, por ele ver sempre adiante, talvez não era o momento, não tinha tecnologia para aquilo, a gente poder fazer agora e compartilhar isso, ainda que não no dia a dia dos hospitais, mas dentro de casa, é realmente um privilégio enorme. Ser filho de hematologista é um prazer, né? Meu pai já tem uma certa experiência, então ele carrega com ele ensinamentos que a vida trouxe, então várias vezes a gente consegue conversar com ele, ele dá um caminho que é mais correto, talvez porque ele já tropeçou em algumas coisas. Eu tenho um apoio e uma inspiração extra e que eu acho que poucas pessoas têm. Para mim é um orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de trabalhar com meu pai. Na verdade, eu acho que é um privilégio que eu tenho de trabalhar com meu pai, de aprender com toda a experiência que ele tem ao longo de todos esses anos, que são coisas que a gente não aprende, né? A experiência a gente vai adquirindo com as pessoas, com o tempo. Então, para mim, é um privilégio de poder trabalhar e aprender no dia a dia com o meu pai. Por um lado, é muito bom porque você tem alguém para se espelhar, né? Porque a hematologia é uma área que é bastante complexa. São pacientes que te envolvem muito, né? E você ter alguém como referência de como lidar com certas situações, né? Isso eu acredito que ajuda muito, né? No seu crescimento profissional. Continuar. Primeiro uma história que para mim era importante, era um exemplo de vida, e depois as facilidades que, claro, acontecem e aparecem quando você caminha na esteira de alguém, no caso meu pai. Mas o que é interessante é irmos no congresso, que inicialmente nós iríamos juntos no congresso e ele me apresentava para todo mundo, né? E daí assim, quando a minha carreira foi desenvolvendo, daí eu pude também fazer a mesma coisa, apresentar ele para os meus outros colegas. Então foi uma outra coisa interessante que aconteceu, né? Mas quando você tem o exemplo de um profissional de alta capacitação, inclusive relacionado à área acadêmica, para você ter como um norte, isso eu diria que facilita muito
esse prazer em exercer a profissão e em buscar atingir um modelo de uma pessoa que sempre foi a sua referência, tanto como homem, como pai e como profissional. Ser filha de alguém que é pioneiro na hematologia aqui no estado de Goiás é um orgulho. É um privilégio, né? Então, eu tive a oportunidade de formação com vários colegas hematologistas. E em grande parte das histórias, a escolha pela hematologia e hemoterapia veio desde a infância, onde possuem várias lembranças e muitas memórias afetivas. Desde criança, eu tinha 8, 9 anos, ele já me levava para passar visita com ele. E ele sempre foi professor, né? Eu falo isso. Então, ele sempre me ensinou, me explicou tudo, me mostrava os exames. E mesmo eu não entendendo nada do que estava acontecendo, eu achava lindo o jeito que ele falava, eu achava lindo o jeito que os pacientes falavam dele. E aquilo sempre ficou na minha cabeça. Então, sempre foi um sonho desde muito criança. É muito pessoal ver como cuidar das pessoas era importante para os meus pais. E como eles traziam aquilo, muito além do trabalho deles, aquilo era parte da vida deles. E aos poucos eu fui cada vez mais me aproximando dos pacientes, das pessoas, do cuidar, e acabei indo para a área. Bom, eu tenho muitas lembranças assim da minha infância, do meu pai, assim, da gente ter imagens, principalmente de células, né, de células hematológicas na minha casa. Ele, de uma maneira ou outra, sempre tentou também nos explicar o que ele fazia, desde criança, então a gente já tinha bastante noção de qual era a profissão dele, assim. Eu já tinha uns 13 para 14 anos e uma prima minha machucou o queixo e ele sempre foi o médico da família. Tava com uns pontinhos no queixo e meu pai foi tirar os pontos e eu falei que eu ia ajudar, só que eu quase desmaiei na hora. Eu fui ajudar e não tive perna, não, para tirar os pontinhos. Acho que envolveu toda emoção, prima e etc. Desde quando eu era criança, eu acho que muito pelo fato de eu ter o meu pai como exemplo, isso para mim já era uma certeza, já era um caminho a ser percorrido, já era algo meio que traçado. Para mim, na minha cabeça, isso já era algo desenhado, era algo que eu queria seguir e realmente eu fiz. Eu convivi muito com a medicina desde pequena, passava visita no hospital com os meus pais, tinha isso como exemplo em casa, então foi super tranquilo para mim essa decisão de ser médica, né? A gente ia ver, ele contava os hemogramas, os mielogramas daquela época. Eu me lembro que a gente ficava brincando ali no laboratório, enquanto ele, sábado principalmente, assim, antes de viajar, às vezes antes de ir pro sítio ele tinha que passar, liberar alguma lâmina, tudo, isso tem muito na lembrança. Aquelas bancadas altas, as banquetas altas, ele sentado contando, isso eu tenho muito em minha memória. A BHH não quis homenagear somente os pais. A surpresa foi também para alguns filhos, que foram assistidos pelos pais, deixando este momento ainda mais especial. Ai, meu Deus, pai! Ai, eu te amo muito. Ai, que linda. Eu não seria metade da pessoa que eu sou e eu certamente não seria o profissional que eu sou se não fosse por você. Não, eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho do meu filho. Muito mesmo. Ah, você tá aí, é? Eu estou aqui. Feliz Dia dos Pais, adiantado. Eu queria dizer que eu estou assustado com essa história. Surpreso. Acho que uma iniciativa que me deixou de pernas bambas aqui. Agradece pela sua participação. E seu pai estava aqui. Imaginei, eu vi o quadro aqui, é tipo do Gugu, isso aí. Legal. Imaginei. Beijo, pai. Beijo, mãe. Obrigado. Ele tem uma certa... Ai, pai. Eu acho que ele sabe que ele é uma pessoa extremamente especial pra gente. E
eu acho que é uma das coisas que eu mais agradeço no mundo, por ter os pais que eu tenho. E eu sempre me emociono muito quando eu falo sobre meu pai, porque eu acho que tem, além de toda a parte técnica que a gente já falou aqui, o quanto ele é brilhante, eu espero um dia conseguir ser um pouquinho do que você é, pai. Vocês já são, com certeza. Oi, Fê. Oi. Oi, que alegria, que prazer, que satisfação ver você aí falando da gente, da nossa família, sua mãe, eu, sua irmã, e é um orgulho muito grande, é um prazer e um orgulho muito grande. Observamos como é imenso o amor de um filho por um pai e como é incalculável o amor de um pai por seu filho. E só tem uma coisa para falar com a Nicole, tá? Os filhos têm a obrigação de ser melhores que os pais, porque o mundo tem que evoluir, não pode voltar para trás. E o mundo só evolui com pessoas cada vez melhores. Então, eu tenho certeza que a Nicole, com certeza, tá? Na profissão vai me superar, eu quero que supere mesmo, tá? Quero aprender muito com ela quando estiver no meu declínio, não sei quando, mas a gente sempre declina com a idade, tá? Mas, assim, é uma emoção muito grande ter a Nicole seguido essa área. Uma verdade que existe hoje é que vira e mexe eu pego o telefone na frente dos meus pacientes e que eu tenho dúvida para ligar para ele, para tirar dúvida, né? E isso para mim é muito feliz, é uma alegria muito grande. Eu nem vejo mais só como um colega, meu filho como sempre, mas eu vejo até que uma pessoa que tem um conhecimento acima do meu, e onde eu vou tirar as minhas dúvidas para orientar os meus pacientes, né? Eu acho que a nossa convivência permitiu que eu fosse alguma referência para ele como pessoa, como profissional, né? E eu tenho muito orgulho desse continuismo, né? Os sonhos aí continuam, eu espero que ele materialize todos os sonhos que ele tem profissionalmente e pessoalmente, né? As minhas filhas vieram para corrigir os meus defeitos e eu fico muito feliz e orgulhoso disso. Um beijo, querida. É muito prazeroso, né? Porque meus filhos seguindo aquilo que a gente fez significa que eles enxergaram, né? A dedicação, a vida, todas essas coisas que compõem, né? Todo esse processo da vida. É um orgulho enorme poder acompanhar vocês, ajudar vocês e ter você como minha companheira de profissão lado a lado é um prazer muito grande, é uma emoção muito grande, é um orgulho muito grande também de poder conviver com você, mostrar um pouco, aprender bastante também. A gente sempre está aprendendo na medicina, ela nunca para, a gente estudando coisas juntos, fazendo trabalho juntos. É uma dádiva de Deus que realmente eu agradeço todo dia. Homenagem de Dia dos Pais da BHH. Filho de Hemato. Hemato é